Hã? Quando cheguei já estava ligado. Com o Padre Marcos, porque quando eu cheguei já estava ligado. Como é que o Padre está projetando? O Padre Renato estava junto. Estava aqui o slide dele. Tentando pegar? Aí você passa para mim. O padre Tiago estava falando de penitência, né? Falou quanto Nossa Senhora de Fátima recomenda a penitência, então a gente vai colocar em prática agora, aguentando a próxima aula, tá certo? Antes do almoço. Desculpe, eu não coloquei no pendrive, eu não sabia. Vamos rezar para começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual arquivo que é? Qual arquivo que é? A nossa querida Nossa Senhora Aparecida, 2017. O cabelete não tem que usar. Tá certo. Tá funcionando? Tá me ouvindo? Muito bem. Então, o tema da palestra de hoje, né, da minha palestra, diferentemente do que foi tratado até agora, que é Nossa Senhora de Fátima, dados 100 anos das aparições, né? Claro que todas as atenções estão voltadas principalmente para essa aparição de Nossa Senhora em Fátima, por causa do centenário, por conta do lado espetacular dessa aparição, né? Espetacular no bom sentido, claro, e das promessas ainda não cumpridas ou que estão sendo realizadas ainda quanto aquilo que Nossa Senhora falou em Fátima, o anjo falou também, vocês viram que o padre Tiago falou de forma bastante resumida, e se poderia fazer um congresso só sobre isso, de vários dias, e tantos livros que já escreveram sobre e ainda não falaram o bastante, porque tem esse lado misterioso, como o padre
Tiago ressaltou, certo? O meu tema hoje também, esse ano se comemora um outro centenário, o terceiro centenário, da aparição de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Como vocês provavelmente já sabem, vocês já conhecem essa história, mas não é provavelmente uma aparição de Nossa Senhora no mesmo sentido que Nossa Senhora de Fátima, né? Vocês provavelmente já conhecem a história, mas não custa, vocês já sabem, mas não custa lembrar, como diz o pessoal da Tana, quando a gente está no Dagon, não sei. Já sabem, mas não custa lembrar, certo? Porque é verdade que Nossa Senhora em Fátima falou em português, isso para nós é uma honra ela ter usado a nossa língua para falar uma mensagem tão importante dirigida ao mundo inteiro, né? Ela escolheu o português, mas não é problema do Brasil. Já viu que a gente diz, não, o dogma da fé se manterá em Portugal, então também no Brasil, porque ele fala com ele, né? Brasil e Portugal não é mais a mesma coisa, já tem um tempo. E senão a gente teria que pagar a dívida que eles têm também, já não basta as nossas, né? Então deixa para lá, né? Mas Nossa Senhora de Fátima, de Aparecida, sim, padroeira do Brasil, né? E a gente deve também ter um interesse, um carinho especial por ela, como sei que vocês têm, e a prova disso é que a Nossa Senhora Aparecida aqui, né? Mas como a gente sabe que só se ama aquilo que se conhece, né? Sempre bom a gente conhecer cada vez mais a história de Nossa Senhora Aparecida, que é muito mais simples e mais concisa que a história de Nossa Senhora de Fátima, menos misteriosa, mas que é muito valiosa também para a gente, tá certo? E vamos procurar ser conciso para tirar um pouco atrás também, tá certo? Pode passar. Um pouco do contexto histórico, né? A gente conhece às vezes a história de Nossa Senhora Aparecida, a gente sabe onde fica parecida mais ou menos, mas é interessante contextualizar sempre a aparição para poder entendê-la melhor, né? No começo do século XVII, né, houve aquilo que foi chamado a União Ibérica, União das Coroas entre Portugal e Espanha, porque não tinha mais descendentes na coroa portuguesa, senão o rei da Espanha, né? E se juntou, ficou como se fosse um reinado só, né? Na prática uma separação política, mas acabou se juntando. Tanto que, por que os holandeses invadiram o Brasil? Né? A gente não sabe, e é uma pena que a gente não conheça bem a história do Brasil, né? O nosso herói, grande herói nacional, que é feriado, falando que queria trair o Brasil para fazer uma república separada, parece piada, né? Mas grandes heroísmos foram feitos no Brasil, nessa questão da invasão holandesa, inclusive muitos mártires e tudo, mas infelizmente a gente não conhece. Por que a Holanda invadiu o Brasil? Porque a Holanda era inimiga da Espanha, certo? E quando se juntou Espanha e Portugal, né, eles, para atacar a Espanha, eles atacaram o Brasil, né, que era território português, mas sob o domínio da coroa espanhola, então no caso da União Ibérica, né? Então teve a invasão holandesa nessa época, no século XVII, tá certo? Teve a invasão francesa também, dos calvinistas no Rio de Janeiro, né, que foi também desbaratada, nesse caso, com maior facilidade que a holandesa, que durou até um certo período de tempo e de fato teve uma formação política mesmo, né, holandesa no Nordeste. Mas qual foi o resultado dessas invasões, né, da consequente expulsão desses invasores? Né? Se fortaleceu, né, a colônia brasileira, porque nesse período conturbado da história não havia meio de vir socorro, né, da metrópole para o Brasil para nos salvar, digamos assim, né, para expulsar essa gente, né? Eles já tinham problemas suficientes em Portugal e em Espanha, né, para poder ajudar aqui. Então a população foi obrigada a se virar, né? A guerra no Nordeste com os holandeses foi muito de guerrilha, né? Dos franceses foi um pouco anterior, se não me fala a memória, mas também foi o governo local no Brasil que conseguiu a expulsão. Então fortaleceu
né, os governos locais, né, uma certa independência com relação à metrópole, tá certo? Também no começo, no fim do século XVI, aí no caso, né, a União Ibérica foi no começo, vai acabar em 1640, se não me falha a memória. Sou péssimo, tenho uma memória péssima, falho muitas vezes. Quando eu digo que se não me falha a memória, provavelmente está falindo, mas se não me engano, 1640 acaba, tá certo? Tem uma revolução em Portugal e Dom João de Assis toma o poder e aí vai voltar a separação, né? Mas nesse meio tempo, interessante também que na União Ibérica ela permitiu o quê? Que o Brasil se expandisse para o interior, né? Se vocês lembrarem do Tratado de Tordesilhas, aquela coisa chata que vocês aprenderam na aula de história, que não serve para nada, mas é que pegava só um pedaço da costa, né? Curitiba mesmo, se eu não me engano, não estava no Tratado de Tordesilhas como fazendo parte do território português, certo? Era território dos espanhóis, né? O que Portugal tinha era muito mais para lá, a Índia, a África e tudo muito mais difícil de colonizar do que o Brasil. Mas, em todo caso, com a União Ibérica, meio que desapareceu essa divisão e os bandeirantes vão começar a entrar para descobrir a terra, né? E aí o Brasil vai pegar esse tamanho todo por causa da União Ibérica também, né? Do desaparecimento na prática do Tratado de Tordesilhas, né? Mesmo se ele existia ainda, mas ele parou de ser respeitado, né? Com essas entradas, né, foi descoberto o ouro no fim do século XVII, né? Alguns bandeirantes paulistas, né, entraram Brasil adentro e descobriram ouro em Minas, né? E começou uma corrida muito grande para conquistar esse ouro, né? Teve até uma guerra em Moab, não lembro agora o nome, sou péssimo para nome, né? Mas teve uma guerra, mataram gente lá e tudo. Em todo caso, esse ouro fez com que o movimento no sul do Brasil fosse muito grande, certo? Até então, a capital do Brasil qual que era? Salvador, né? E o grande desenvolvimento do Brasil é no Nordeste, né? Tem também no Norte alguma coisa já, mas primeiro que é muito distante, até hoje é distante, né? Eu para mim até aqui não só demorou muito tempo, mas o choque térmico principalmente é muito grande. Mas na época era muito nascido, tanto que era praticamente um outro país, era considerado. Tinha o estado do Grão-Pará e do Maranhão, né, no norte, e o sul era o estado do Brasil, certo? O sul, nordeste, sudeste, centro-oeste, certo? Então, era principalmente o nordeste, mas com a descoberta do ouro, então em Minas vai crescer muito o afluxo para o sul, né? E vai vir gente de tudo quanto é canto para conseguir pegar esse ouro, né? No fim das contas, a gente sabe, foi um pouco uma enganação, né? Não uma enganação, porque ninguém sabia na verdade, mas não deu certo porque é um ouro muito superficial, então para você conseguir pegar esse ouro, você precisava do material e tudo. Então, quem correu para lá para tentar a sorte, que se deu mal, né? Quem tinha dinheiro para investir e montar um negócio mesmo, uma estrutura, esses acabaram saindo ganhando. Mas, em todo caso, o ouro cresceu, né? Surgiram as grandes cidades de Minas na época, né? Principalmente Ouro Preto, né? Vila Velha, se não me engano, na época chamada, né? E aquelas cidades todas em torno do ouro, né? E então vai aparecer uma separação, era só uma capitania praticamente, do Rio de Janeiro, né? Que comandava tudo. Então vai aparecer primeiro a capitania de São Paulo, né, em 1715, se não me engano, né, e em seguida, em 1720, vai separar também Minas Gerais. Então vai ter o surgimento do Estado, não chamava ainda Estado, mas Minas Gerais vai se separar e São Paulo. Tudo isso por conta do ouro, certo? Então a nossa história vai se situar em 1717. Tem que pensar que as mudanças políticas acontecem muito rapidamente nesse período, né?
O Sul está em plena expansão, né? São Paulo está crescendo. São Paulo sempre foi uma cidade muito caipira, ao contrário do que a gente pode pensar hoje, né? Vendo o tamanho que São Paulo tomou, sobretudo por conta do café e da industrialização, mas isso já no fim do século XIX. Até o meio do século XIX ainda tinha muita gente falando tupi em São Paulo, certo? Então não era uma cidade grande, né? Era uma cidade de gente aventureira que passava por lá e ia para o interior para descobrir as terras, às vezes para pegar índios também, para fazer escravos, né? Ou para descobrir coisas como ouro mesmo. Tem o Fernão Dias, famoso caçador de esmeralda, que passou a vida procurando esmeralda num cachorro, coitado, né? Mas era terra de gente assim, certo? E, gente, foi ele que fez o mosteiro de São Bento em São Paulo, então está enterrado lá, inclusive. Então, pessoal bom, mas meio uma história um pouco decepcionante, né? Nesse tempo também o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil, justamente para poder controlar um pouco melhor essa extração do ouro, né? O ouro era escoado pelo Rio de Janeiro, né? Tem até a Estrada Real até hoje. Para poder controlar esse ouro não dava para controlar de Salvador, né? Tinha que estar mais próximo, então a capital vai passar a ser o Rio de Janeiro, certo? Bom, esse é um pouco o contexto em que, de 1717, né? O Brasil está tomando uma cara nova, sobretudo está vindo um pouco mais para o sul e está se desenvolvendo no sul. Sudeste. Pode passar para o próximo? Bravo. Tecnologia nem sempre combina com religião. Quando o problema andando na palestra do padre Renato aí. É aquela velha história que a gente joga água benta no computador e ele estraga. É verdade. Um fato inegável, né? Joga água benta e estraga. Viu? Coincidência estranha essa. Vendo? Ah, pronto, aqui. É um mapinha, né? Uma questão geográfica também, para a gente entender um pouco melhor também a história, né? O Brasil, ele tem no litoral uma cadeia de montanhas aqui que se estende praticamente até lá em cima, né? Até aqui no Nordeste, no sul do Ceará, ainda tem um resquício dessa cadeia de montanhas, né? Aqui em Curitiba a gente sente bem o frio, né, que isso proporciona, né? Essa cadeia, sobe aqui, tem outra aqui, pode passar para o próximo, né? Pronto. Em São Paulo, tá? Vocês têm aqui a Serra da Mantiqueira para cima e a Serra do Mar, que é essa mesmo que vai vir até Curitiba. Aqui, né? Quem já fez o caminho de carro já sentiu a emoção que é a descida da Serra do Cafezal aqui, né? A gente percebe bem que tem uma serra aí, né? O fato é que os rios, é interessante também, para a gente entender por que tinha tanto bandeirante em São Paulo. Os rios, por conta dessa serra, eles correm todos para o interior do país, né? E não o que seria natural, direto para o mar, né? Um rio que nasce na beira do mar não devia ser muito grande, porque ele logo deságua, né? Ao contrário do que a gente pensa, o Tietê nasce aqui, a pouquíssimos quilômetros do mar, ele vai correr até a divisa com o Paraguai e a Argentina, você vai desaguar no Rio da Prata, tá certo? No sul do extremo sul, depois do sul do Brasil, né? O mesmo acontece com o Rio Paraíba do Sul de forma semelhante, né? Ele vem, só que ele não vem tudo para cá porque a Serra da Mantiqueira já bloqueia ele aqui. E ele vai passar entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, né? Um dos picos mais altos do Brasil aqui.
E ele vai fazer todo esse caminho, tá certo? Essa parte de São Paulo, e vai pegar o Rio de Janeiro até Campos dos Goytacazes, onde ele deságua, tá certo? Esse rio entre essas duas serras, né, que talvez até seja ele que tenha cortado muitos milhares de séculos atrás, né, é chamado, essa formação é chamada o Vale do Paraíba, certo? É uma região muito bonita, e entrando no lugar, no rio, no viaduto, né, que vai acompanhando o rio, de São Paulo até o rio. Dos dois lados a gente vê montanha, tá certo? Esse é o ambiente, né, da nossa história, tá certo? A gente viu o contexto histórico, o contexto geográfico é esse, né? No rio Paraíba do Sul, ele passa, pode passar próximo aí, formando o que é chamado o Vale do Paraíba, certo? Então tem todas essas cidades, né? Hoje a cidade principal é São José dos Campos, né? Pelo menos a parte de São Paulo. Mas na época, uma das cidades mais antigas da região é Guaratinguetá, certo? Que se encontra a poucos quilômetros de Aparecida. Por que se encontra a poucos quilômetros de Aparecida? Pode passar. Em outubro de 1717, estava passando por Guaratinguetá o governador da província de São Paulo e Minas Gerais, tá certo? Eu falei que a província de Minas Gerais só vai surgir em 1720, né? Logo em seguida. Mas a de São Paulo também é recente, né? Tem uns 3, 4 anos aqui. Então, o fulano que tinha sido nomeado governador de São Paulo, né, era uma pessoa, claro, considerada importante no momento, né? No cenário político em plena expansão, o fulano tinha muita importância. Não era qualquer, não era um Zé Mané qualquer, né? Era alguém, porque na época os governos locais devem pensar que tem muito mais importância do que hoje em dia. Primeiro que existia ainda a pena de morte, por exemplo, né? O governador podia dar esse tipo de sentença, né? Depois que não tem como se recorrer por qualquer coisa, recorrer a um governo superior, não tem isso, né? Quem decide ali é ele, né? Então, ele chamava Dom Pedro Miguel de Almeida, conde de Assomar, como o senhor explica, mas esse é um lugar em Portugal. Ele estava passando por Guaratinguetá e os habitantes naturalmente resolveram fazer uma festa, né, para receber esse governador, certo? Passar. Para poder passar por isso aqui também. Tá mexendo aí com o mouse? Aqui tá. Tá certo. Mas será que não vai passar? Peraí. Bom, para preparar essa festa, 3 pescadores então resolveram ir pescar. Só que outubro é um mês ruim de pesca, né? Vocês já devem ter feito essa experiência, né, de tentar pescar em outubro. Não, eu também nunca fiz. Eu ainda no Paraíba. Eu sei porque a história conta, né? Outubro é um mês ruim de pesca no Rio Paraíba, né? E então eles foram pescar mesmo assim porque eles queriam servir peixe para o governador. Eles lançaram as redes, tentaram pescar e não conseguiram, né? Não vinha nada. Então estava difícil preparar a tal festa com peixe, né? Bom, lá quando estava já amanhecendo, parece que pescar de noite é melhor do que pescar de dia. Também nunca tentei, mas lá em Belém a gente tinha o cheiro. E quando a gente morava perto do rio, um tempo a gente morou na catedral antes de ter a casa do BP lá, de 3 da madrugada mais ou menos, os barcos voltavam da pesca. É para parar de falar? Aí os barcos voltavam da pesca, vinha o cheiro de peixe, né? A gente não sabia se fechava a janela e passava calor, ou se deixava aberto e sentia aquele cheiro chamado pitiu. É uma palavra específica paraense para falar do cheiro ruim de peixe, pitiu. Bom,
Em todo caso, ele estava começando à noite, não chegou nada, né? Quando foi de manhã, que o sol começou a nascer, o João Alves, né, jogou a rede, né, e achou uma estatuazinha de Nossa Senhora, mas ela estava sem a cabeça, né? Estátua, como essa daqui, sem a cabeça, né, com a cabeça quebrada. Ele mostrou para os amigos, mas eles não deram muita importância para a estátua, né? Mas ele deixou lá guardada no barco. Em seguida, ele joga de novo a rede, né? E aí vem uma bolinha de musgo assim, né? Ele limpou e viu que era a cabeça da imagem. Feliz coincidência, quando a gente sabe o tamanho do rio. Hoje, se vocês forem para Aparecida, não sei se todos vocês já foram, se alguns já foram, talvez alguns tenham acompanhado a nossa peregrinação na semana passada, mas tem o chamado Porto de Itaguaçu, que já era o porto utilizado na época, né? Eles saíram desse Porto de Itaguaçu, e eles mostram lá onde que ele pegou o corpo, onde que ele pegou a cabeça. É um lugar bem distante, o rio é bem caudaloso, né? Então a chance de você pescar o corpo e depois, metros depois, pescar a cabeça da imagem é muito pequeno, né? Então o fato já era espantoso em si, né? Mas, mais ainda, né, quando depois de pescar a cabeça, ele joga as redes de novo, aí as redes vêm cheias de peixe, certo? Então o que acontece é uma verdadeira pesca milagrosa, né? É claro que eles ficaram espantados, eles reconheceram o milagre, mas e depois eles vão servir o peixe, né, que eles pegaram. O milagre é bem simples, né? Assim, comparado pelo menos ao milagre do sol, por exemplo, que o Padre Tiago está contando agora há pouco, né? É bastante simples, mas talvez nessa simplicidade que se resuma o interesse, essa particularidade da Aparecida que eu vou falar no final, certo? Pode passar. O que eles fizeram com a imagem, né? O João deu para a mulher dele, que inclusive era irmã dos dois outros, né? Não. Silvana da Rocha, esposa de Domingo, irmã de Felipe e mãe de João. Ah, sim. Era irmã de Felipe e mãe de João, certo? Se esses negócios de família é bem complicado. Mas eles eram tudo parentes ali, né? E ela vai juntar com cera a cabeça, né? E vai colocar na casa, e a partir já daí, por causa do milagre, do agradecimento a esse milagre, já começa uma devoção à Nossa Senhora Aparecida no Rio, né? Rio Paraíba. E é por conta disso, dela ter aparecida no Rio, vai ficar esse nome de Nossa Senhora Aparecida, certo? Acho que tudo isso você já sabia, mas você já sabe, mas não custa lembrar. Pode passar. Bom, essa história é contada em duas fontes documentadas, né, de época, tá certo? Claro que tem uma tradição oral aí totalmente fiável, mas também é documentada em duas fontes escritas. Uma se encontra na Cura Metropolitana de Aparecida, né, que ainda, claro, na época ainda não era nem diocese, pelo menos arquidiocese, porque a cidade simplesmente não existia, mas também no arquivo da Companhia de Jesus em Roma. Porque esse arquivo da Companhia de Jesus muitas vezes tem coisas, histórias, relatos do Brasil que são importantes para a nossa história, mas que estão em Roma, porque os padres jesuítas, pela regra, eles eram obrigados a escrever relatórios uma vez por ano, não, uma vez a cada 3 anos, e mandar para os superiores. Então, muitas vezes, fatos da história do Brasil, por exemplo, da história do Padre Anchieta, né, se sabe por causa dessas cartas de Roma, certo? História da colonização portuguesa na Índia, por exemplo, se sabe por causa dos arquivos da Companhia de Jesus em Roma. Bom, vocês são anedotas. Pode passar. A estátua de Nossa Senhora Aparecida, né,
é uma estátua de Nossa Senhora da Conceição, certo? Imaculada Conceição, né? Ela é feita em terracota, né? E ela tem 36 centímetros. Acho que isso daqui deve ser o tamanho original. 36 centímetros, então não é muito grande, né? Uma imagem simples. Provavelmente foi feita por um frei chamado Frei Agostinho de Jesus, que é conhecido, um artista conhecido da época, né? 1600, por volta de 1600 ele trabalhou, tendo feito principalmente imagens para culto pessoal, né? Não, nas fazendas sempre tinha capelinhas, imagem, tudo, então ele fazia, esse frei fazia, né? Por que se acha que é uma obra dele? Porque se assemelha bastante a outras esculturas que ele fez por causa do rosto, por causa da forma como se encontra a coluna dela e etc. Tá? Não sou especialista da imagem, estou só falando o que se diz, certo? Além disso, é interessante saber que ela era policromada, tá certo? Policromada quer dizer pintada, né? Na imagem. Fala muito Nossa Senhora Aparecida negra, né? Para mostrar que nós somos pelas cotas nas universidades, né? Que a opção preferencial não tem nada a ver, não tem, para Deus não existe, o próprio São Paulo fala, não existe diferença de raça, de idade, de sexo, né? Claro que Nossa Senhora gosta tanto dos negros quanto dos brancos, não é isso que vai fazer a diferença, o que faz a diferença é a alma, tá certo? Mas é só para mostrar como muitas vezes se usa fatos sem pensar, né? Para defender ideias bestas, né? Nossa Senhora então era pintada na origem, certo? O fato é que ela se descoloriu estando no rio, né? Como que essa imagem foi parar no rio? Próximo. Não se sabe, tá certo? A origem é difícil de saber. Pode ser que tenha sido alguém que quebrou a imagem ou no rio, porque imagem não se joga no lixo, certo? Você quebra e enterra, ou então, no caso, joga no rio, né? Mas fato é que em Roseira, né, que é a cidade mais antiguinha ali, que é uma cidade até hoje pequena, porque da qual a gente saiu, a peregrinação quem foi, né, tinha uma capelinha, né, e essa cidade foi vítima de uma enchente em 1654, que arrasou a cidade, inclusive a capelinha, né? E a capelinha simplesmente desapareceu, né? Então pode ser que essa imagem tenha vindo dessa capelinha, tá? O fato milagroso não é a imagem que está lá, né, no rio. O fato milagroso é como ela foi tirada, certo? Não foi uma imagem que apareceu do nada, né? Uma imagem que se conhece a origem, que se supõe de onde ela veio, mas o milagre está em ela ter sido tirada, primeiro o corpo e logo em seguida a cabeça e a peça milagrosa, tá? Algumas características sobre a imagem, né? Não só sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas sobre a Imaculada Conceição, né? A simbologia. O que caracteriza a Imaculada Conceição, né? Cada santo tem elementos nas imagens, na iconografia, que representam algo da vida deles. Né? Os mártires são sempre um instrumento do martírio, né? Nossa Senhora, depende da invocação, sobre que aspecto a gente invoca ela, tem algo que marca isso, certo? O que marca a Imaculada Conceição? As imagens da Imaculada Conceição têm principalmente dois detalhes, né? A lua sobre os pés. 2, ela está pisando numa serpente, né? Vocês podem ver isso bem na medalha milagrosa. O que quer dizer a lua, né? A lua primeiro faz referência ao Apocalipse, né? O Apocalipse fala de uma mulher vestida de sol, que é uma referência interessante também, que tem tudo a ver com Nossa Senhora de Fátima.
mas também ela vestida de sol, mas tem sobre a lua, sobre os pés a lua, né? Então, por isso a referência direta ao Apocalipse. A lua também tem uma proximidade com o sol no sentido de que ela ilumina o mundo, né? A terra, mas sem ofuscar. E essa luz que ela tem, ela recebe do sol também. É a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora também ilumina o mundo, né? Mas graças à luz que ela recebe de Deus é que ela nos dá, né? Assim como Nossa Senhora é medianeira das graças, né? Assim a lua também, de certa forma, medianeira do sol. Mais do que isso, Deus sendo infinito, a gente tem essa dificuldade de compreender. Assim como o sol nos ofusca, a gente não consegue ver o sol diretamente, né? A lua não. A lua ela tem uma luz mais suave. Assim também Nossa Senhora. Nossa Senhora a gente tem um modelo de virtude muito mais acessível do que se a gente visse só o próprio Deus, né? Então a lua tem essa imagem de Nossa Senhora também, né? A lua também é sinal, sempre foi interpretado como um símbolo da morte e da ressurreição, porque ela tem o ciclo, né, da lua ela nova até a lua cheia, né? Ela é como se nascesse e morresse, né? E Nossa Senhora está intimamente ligada ao mistério da vida, morte e ressurreição de Nosso Senhor, né? A lua também está ligada à fecundidade, né? No sentido de que quem trabalha com agricultura, né, você já deve ter feito essa experiência, eu nunca fiz porque eu nunca trabalhei, mas com agricultura, né? Claro que trabalhei com outras coisas. Muda bastante, tá? A lua tem a ver com o crescimento das plantas, né? Até com o nascimento das crianças, algum dia, né? Então a lua tem essa ligação com a fecundidade, né? Sem que ela própria mude, né? Ela tem uma influência sem mudar, né? Assim também tem essa analogia com a fecundidade de Nossa Senhora sem ela perder a virgindade, né? Que é mãe e virgem ao mesmo tempo, certo? Todos têm outras analogias que você pode fazer entre Nossa Senhora e a lua, mas daí o fato de ter a lua na imagem de Nossa Senhora. Segundo aspecto que sempre tem é o dragão ou a serpente, né? Depende da representação, que é um dragão ou uma serpente, né? Que é a nova Eva. Nossa Senhora, ela esmaga a serpente. Eva, ela deu ouvidos à serpente e por isso daí veio o pecado, né? Nossa Senhora, ela esmaga a serpente porque ela venceu o pecado, certo? Bom, além do mais, no começo, né, no Gênesis, Deus fala que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua raça e a raça dela, não é? Da serpente, no caso, né? A gente está falando com a serpente, né? Então Nossa Senhora vence a serpente, né? Vence o demônio, né? Também no Apocalipse, né? A mulher de sol, ela vence o demônio, né? Então mais uma referência ao Apocalipse ligada a Nossa Senhora, né? Essa mulher do Apocalipse. E tem um salmo também que fala, né, que com o auxílio de Deus, né, o justo, no caso do ano do Messias, mas também de Nossa Senhora, né, ele esmagará o leão e o dragão, né? Ele vai pisar no leão e no dragão. Por isso que Nossa Senhora está pisando na serpente ou o dragão, né? Também Nossa Senhora aparece com as mãos juntas, no caso aqui, para mostrar a importância que ela dá para a oração, né? Não preciso me estender nisso, basta ver as aparições de Fátima que os padres estavam falando, né? O quanto de vezes Nossa Senhora pede para rezar, não é só em Fátima, né? Todas as outras aparições que Nossa Senhora fala, né? O Lourdes, por exemplo, ela pede o quê? Oração, penitência, certo? E Nossa Senhora de Aparecida, mesmo sem falar, ela fala da oração do modo como ela está, tá certo? Uma forma de oração. Ela está nas nuvens e tem anjos, né, em volta, para mostrar também a intercessão que Nossa Senhora exerce para nós, mesmo ela estando no céu. Ela está no céu, de corpo e alma,
né, dogma da ascensão de Nossa Senhora, mas mesmo assim ela continua sempre rezando por nós, né, sempre uma mãe e uma intercessora. Aqui o detalhe da mão de Nossa Senhora. Bom, a devoção popular, né, vai crescer, mesmo porque Nossa Senhora vai abençoar com milagres, né? Não só teve esse primeiro milagre, mas vai ter uma sequência de milagres, né? Eu vou relatar aqui alguns milagres famosos. Tem até que horas aí, Marcos? Bom, primeiro milagre. 15 minutos aí. Bom. Primeiro milagre é o milagre das velas, tá certo? O que aconteceu? Eles estavam rezando naquela casa, né? E as velas se apagaram. Né? Aí a senhora, que era dona da casa, que eu já esqueci o nome, foi acender e as velas acenderam de novo, certo? Foi interpretado como um sinal de Nossa Senhora. Né? Esse foi um dos primeiros milagres que aconteceu. Em seguida, né, muitos outros milagres aconteceram, bem impressionantes. Por exemplo, esse, né, uma menina cuja mãe chamava Gertrudes Vaz, né, que era cega de nascença, morava em Jaboticabal, em São Paulo. E ela ouvia falar de Nossa Senhora Aparecida, da pesca milagrosa, a história da pesca milagrosa. A menina queria muito ir ver Nossa Senhora, né? Queria muito ir até Aparecida. Então, as duas fizeram o caminho a pé, até lá. Quando estava se aproximando, né, a gente vê aqui a igreja antiga de Aparecida, né, não dá para ver bem a resolução. A menina fala para a mãe: olha, mãe, a igreja, né, olha a Capela da Santa. Só que a menina era cega, certo? Então, claro que a menina levou um susto, né? A mãe estava vendo, mas não era para a menina ter visto. Né? A partir desse momento, a menina fica curada, então é uma cega de nascença. Né? Milagre de primeira grandeza, certo? Então, a história ganha muita repercussão. Né? Em seguida, uma outra história mostra bem também um pouco o ambiente da época, né? Naquele tempo de escravidão, o escravo Zacarias, voltando acorrentado com seu feitor para a fazenda onde ele fugiu da fazenda. O feitor foi lá buscar ele de volta. Né? Passando na frente do santuário, Nossa Senhora lhe pediu para Nossa Senhora ajudar ele, pelo amor de Deus. Né? E as correntes vão cair do pé dele, né? Sozinhas. Né? Claro que depois acho melhor eu não continuar querendo levar ele de volta, certo? Deixar ele livre. Então o tal de Zacarias ficou livre, certo? Uma outra história: existia um fulano que se opunha à devoção à Nossa Senhora, ruim que ele era, né, pouco religioso, morava em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele zombava muito. Então um dia ele, falando mal de Nossa Senhora, né, Nossa Senhora Aparecida, fazendo piada, resolveu entrar na igreja, né, com um cavalo. A hora que o cavalo estava se aproximando, ele pôs o pé no degrau, o cavalo ficou preso, tá certo? E as patas do animal ficaram presas na escada e ele não se mexia mais. Acabou que o fulano se converteu, claro, né? Então esse milagre do cavaleiro. Um outro milagre famoso nas águas do rio Paraíba também, né, ali por perto, né, em 1862 morava nas margens do rio Paraíba do Sul a família de um menino chamado Marcelino, que tinha apenas 3 anos de idade. Durante uma brincadeira no barco, o garoto caiu no rio Paraíba. Sua mãe, Paraíba do Sul, sua mãe Angélica e sua irmã Antônia se ajoelharam e pediram a Nossa Senhora para interceder por ele, e o menino não se afogou, né? Ficou lá sem que acontecesse nada. O pai foi lá e salvou o menino, certo? Ele tinha 3 anos só, o menino. Então, um outro milagre surpreendente de Nossa Senhora, né? E essa devoção foi crescendo pouco a pouco, né? Com os milagres, né? Quanto mais crescia a devoção, mais Nossa Senhora abençoava com os milagres,
mais crescia a devoção e mais a Senhora abençoava com os milagres, tá certo? Os milagres foram se multiplicando. Então, entre 1717 e 32, a imagem ficou peregrinando entre as casas, né, ali da região. Né? Em 32, então, um rapaz resolve construir uma capelinha, né, dedicada a Nossa Senhora. Tá? Capelinha bem simples. Em 1932 é a primeira capelinha. Em seguida, claro que essa época começou, o afluxo de gente começou a aumentar e a capelinha já não aguentava mais. Então, em 1943, né, o padre Vilela faz um relatório com os milagres, né, que aconteceram, os milagres que ele conhecia, né, e manda para o Rio de Janeiro, onde era ainda a diocese do Rio de Janeiro, né, a diocese responsável pelo lugar, pedindo para se fazer uma capela, tá certo? Na época era bem complicado, se fazer uma capela para culto público, precisava da autorização do bispo e tudo mais, né? Não era uma coisa simples não. Né? Mas ele vai conseguir com bastante rapidez, tanto que em 45 eles já vão estar, a capela já vai estar pronta, certo? No mesmo ano de 43 ele recebe a autorização e em 1745 a capela já está pronta, certo? Vai passar. Em 1782, já em Sorocaba, interior de São Paulo também, já aparece uma outra capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. O culto já está se expandindo, né? Vai ser a primeira de muitas. Né? Hoje acho que acredito que no Brasil, praticamente todas as dioceses, tenham uma igreja de Nossa Senhora Aparecida. Né? Mas a primeira de todas vai ser em 1782, tá certo? Um pouco mais de 50 anos depois da aparição de Nossa Senhora, já tem em outros lugares, já estão construindo capela com esse título de Nossa Senhora Aparecida. Né? A igreja que foi construída, né, claro que ela não vai aguentar muito, porque ela não foi feita de forma muito sólida, foi feita de taipa de pilão. Não sei se vocês sabem como é que é a técnica, vai ser juntar barro com palha, né? Quando seca, aquilo lá fica duro e aí você faz uma parede. É uma técnica muito utilizada aqui na região pelo fato de ter pouca pedra, né? Uma região que não tem muito material para se construir em pedra e é muito mais fácil construir assim, tá? Só que dura pouco. Né? Então a igreja começou a ruir, né? E se deu autorização para construir uma nova, só que ela só vai ficar pronta em 1888, tá certo? 40 anos depois. Né? Foi inaugurada pelo bispo já então, o bispo de São Paulo, já diocese de São Paulo, né? Como chamada Igreja do Monte Carmelo, né? E é a Basílica Velha, a atual Basílica Velha, onde a gente teve a missa da nossa peregrinação com o Fernando Guimarães, né? Que é a Igreja Bonita de Aparecida. O que tem de bonito hoje Aparecida é essa igreja, certo? O resto é o resto. Tem Nossa Senhora também, que está na Basílica, exilada na Basílica. Então, essa daqui é a Basílica Velha. Basílica Velha também. É muito bonito. Que imagem de Nossa Senhora da Conceição. O ângulo que foi pego foi muito bom, muito feliz, porque só vi praticamente a igreja, não veio ninguém deitado no meio da praça. Esse aí é o interior da igreja, tá? Pode passar. Esse daqui é a igreja, também iluminada à noite. Né? Ali, por volta só um segundinho, né? Aqui tem um santo, um mártir, né? Que foi levado para a Basílica. Pode passar. Em 1909, né, recebeu esse corpo de São Vicente Mártir, tá? O Papa deu essa permissão para trazer o corpo dele para a Basílica. Né? Em 1908, ela recebe o título de Basílica, né? Ela só se tornou Basílica mesmo em 1908, né? A antiga. Então, tanto a antiga quanto a nova, as duas são basílicas em Aparecida. Né? Não sei se sabe, Basílica é uma igreja que é como se fosse uma igreja do Papa, né? Como se ela fizesse parte das igrejas de Roma. Né? Então, um título especial para algumas igrejas especiais que é dado no mundo. Né? O que marca, é o símbolo exterior, assim, para mostrar que uma basílica é um guarda-chuvinha. Volte rapidinho.
Só. Deixa eu ver onde tá. Aqui vocês têm um guarda-chuvinha. E tem o outro, que é o sininho, tá certo? Um sininho de um lado e o guarda-chuvinha do outro. Não. Pode passar. Então, a Aparecida continua a crescer, tá certo? Não vai parar só na Basílica, no fato de ter ficado Basílica, né? Vai cada vez crescer e cada vez o afluxo de gente maior, também os meios de transporte se facilitam no Brasil afora, né? Então vai vir gente do Brasil inteiro cada vez mais, né? Em 67, quando completou 250 anos de Aparecida, né? Ou seja, 50 anos atrás, Paulo VI deu a Rosa de Ouro, que era um título honorífico também, né? Que é uma Rosa de Ouro mesmo, mas é como se fosse um prêmio, para o santuário, né? Em 2007, Bento XVI deu o mesmo prêmio, né? Em 80, né, foi decretado o feriado nacional, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, certo? A devoção aumentando, ainda mais que feriado, né? O brasileiro gosta mais ainda, né? Aumenta a devoção. E a partir desse dia também vai se tornar oficialmente a padroeira do Brasil, certo? Por decreto de lei. Bom, em 80, João Paulo II veio para o Brasil e aproveita para consagrar a nova basílica que estava sendo feita, tá? Detalhe que essa é a segunda maior igreja do mundo. Não sei se ainda essa informação ainda é atual, mas se não é a segunda maior, é uma das maiores do mundo. A gente tem que achar alguma qualidade nela, é essa, né? Menor, só que a igreja de São Pedro, no Vaticano, existe uma tradição de não se fazer igreja maior do que a Basílica de São Pedro, com um certo respeito, né? Também o maior santuário mariano do mundo. Não sei se aquele que fizeram no México é maior, bom. No caso, é uma igreja muito grande, né? Vocês podem ver aqui, bastante espaço, bastante tijolinho. E ela fica na esplanada, né? A outra fica bem em cima. Atrás você vê o Rio Paraíba passando, né? A cidade de Aparecida. A cidade, esqueci de falar, foi fundada junto com a capela, né? Quando se fez a capela, se formou um vilarejo em volta também, tá? Bom, continuando a história, em 1978 ocorreu um fato desastroso, né? Um rapaz chamado Rogério Marcos de Oliveira, na época ele tinha 19 anos, né? Ele morava em São José dos Campos, terra do Padre Pascoto, por isso que ele não veio. Ele estava numa igreja protestante, né, pentecostal, e o pastor começou a falar mal da Nossa Senhora, que era um absurdo, esse culto a Nossa Senhora, e começou a falar que eles tinham que destruir todas as imagens que eles tinham de Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora Aparecida, que essas imagens eram instrumento de Satanás, tá certo? O fulano ficou inflamado, né? E resolveu quebrar mesmo, e ele teve uma ideia de noite: eu vou quebrar a imagem original de Aparecida, certo? Então ele foi na missa no dia seguinte, na Basílica, na época era só a Basílica Velha, né? Vocês viram que a Basílica Nova só de 1980, hoje tem vidro blindado, tudo. Bom, na época era só aquele vidrinho que tem atrás. Ainda hoje existe o mesmo nicho, né, na Basílica Velha, mas ele tem uma réplica da imagem, né? Conta-se nos corredores de Aparecida, não sei se é verdade, difícil de saber essas histórias, o quanto é verdade e quanto é mentira, que a verdadeira é a que está na Basílica Nova. Por quê? Na antiga, porque quando levaram Nossa Senhora para a Basílica Nova, né, de noite ela sumiu. E aí eles foram procurar e estava na Basílica Antiga, né? Aí eles trouxeram de novo. Aí ela sumiu de novo. E achavam na Antiga. Trouxeram de novo, sumiu. Aí eles, bom, vamos deixar aqui, vamos trocar. Dizem, eu não sei se é verdade, né? Foi a história que eu ouvi. Bom, eu entenderia, mas o tal fulano, né, por coincidência, durante a missa aconteceu um blackout, acabou a energia e ficou tudo escuro. A missa era de noite, já eram umas 8 e pouco da noite, né?
Então estava tudo escuro, ninguém sabia direito o que fazer. Fulano se aproveitou, foi lá, deu 3 socos no vidro e o vidro quebrou na mão dele. Né? Aí, claro, todo mundo começou um burburinho, o pessoal foi atrás dele, né, para tentar pegar a imagem. Ele arrancou a imagem, a coroa ficou presa no vidro, mas depois caiu, pisaram em cima da coroa. Esqueci de falar que a coroa, tanto a coroa quanto o manto, foram doações da princesa Isabel. Tá? Foram para Nossa Senhora por causa dos votos que ela fez, pedindo que tivesse filhos e de fato ela teve, certo? Tanto a coroa quanto o manto são presentes da princesa Isabel. A coroa foi pisada lá e o fulano saiu, a cabeça caiu, né? Que ela estava colada, se lembra que ela tinha explicado por cruzeiro, não sei se nesse meio tempo já tinha colado de outro jeito. O fato é que a cabeça soltou e caiu e se espatifou, né? E o fulano saiu com a imagem na mão. Aí saíram correndo atrás dele, puxaram ele e a imagem caiu. Não se sabe se ele jogou, se a imagem caiu quando puxaram. Se de fato que caiu no chão, é feita de barro, é muito antiga, se espatifou também, certo? Aí levaram ele para a Santa Casa, né, porque ele estava todo sangrando. Né? Teve gente que foi correndo atrás dele para linchar. Né? O método dos antigos venerados. Para linchar ele, só que os padres, é claro que não queriam que linchassem fulano, não ia solucionar nada, eles falaram que a imagem era falsa, não era aquela imagem verdadeira, que era só uma réplica, certo? Aí o pessoal se acalmou um pouco, acabaram deixando o fulano para o hospital lá se tratar. No dia seguinte o bispo teve que falar a verdade, que, bom, era a imagem verdadeira, mas eles iam fazer o possível. Né? Pode passar. Mostrei, já falei. Pode passar também? Olha o estado que ficou a imagem. Né? Eles juntaram todos os caquinhos, infelizmente, a gente está no Brasil, algumas pessoas levaram um caquinho de recordação. Mas o grosso, praticamente todos os caquinhos foram juntados. Né? Aí se levou para São Paulo e fizeram um trabalho de reconstituição da imagem. Né? Ela de fato foi muito bem refeita. Né? Pode passar a próxima, você tem a imagem de Nossa Senhora. Né? Parece que é nova, né? Foi bem restauradinha, tudo certinho. Tá? O que é o mais importante, né? Nessa história toda de Nossa Senhora Aparecida? Claro, a Aparecida é uma marca da devoção brasileira por Nossa Senhora, herdada da nossa colonização claramente e explicitamente católica. Né? Quando a gente aprende no curso de História que os portugueses vinham para cá para ganhar dinheiro, todo mundo que vinha para cá era por ambição, tinham ambiciosos, né? Isso sempre teve, não há dúvida. Mas o que fazia um jesuíta sair de Portugal, certo? Onde ele tinha trabalho, né? Poderia trabalhar lá, mesmo celebrar missa, converter gente, né? O que fazia? Ele sair de lá, né? Pegar um barco que ia demorar meses para chegar, tinha grandes chances de não chegar, certo? Como por exemplo, os 40 Mártires do Brasil, vocês devem conhecer a história, mas você já sabe, mas não custa lembrar, né? Que eles, um jesuíta veio para cá, viu que precisava de padre, foi para a Europa, foi a Europa inteira pegando padre, juntou 40, estava vindo para o Brasil para catequizar, encontraram um barco calvinista que matou todo mundo, certo? Os 40 mais do Brasil, dos 40 mais do Brasil, só teve um que pisou no Brasil, certo? Então vou contar a história. Né? O primeiro também tinha pisado no Brasil, mas a maior parte nunca pisou, certo? Mas por quê? Por causa dessa dificuldade, né? Então o que fazia? Eles vinham, ainda mais quando chegava aqui, como que eles iam sobreviver? Tinha gente que comia a gente aqui, então tinha chance de ser comido. O primeiro bispo, chamado Sardinha, foi comido. Vocês sabem pelo nome? Acho que não, porque eles não entendiam o que era sardinha. Mas ele foi comido, coitado. É uma história muito triste, dá risada, porque o nome dele também. Mas ele
ele era vítima de uma injustiça, ele estava indo reclamar em Portugal e acabou sendo comido, coitado, por causa do naufrágio. Né? Mas o que fazia esse povo? O catolicismo. Né? Ensinar a doutrina, uma fé muito grande, uma vontade, um desejo do apostolado, um desejo de espalhar o amor de Deus e a redenção do nosso Senhor pelo mundo, inigualável. Né? E é disso que nós vamos herdar, é dessa gente que a gente vai dar essa devoção a Nossa Senhora. Então não se trata de um milagre, né, totalmente inédito ou imenso, né, que vai converter um povo inteiro, como por exemplo o milagre de Guadalupe, né, que serviu para converter aqueles índios. Né? Todo o México praticamente foi convertido pelo milagre de Guadalupe. Ou então um milagre que é o sinal dos tempos, como Fátima, né? Que serve para uma sociedade que está abandonando a Deus, e que Nossa Senhora faz um milagre estupendo para ver se faz o pessoal pensar um pouquinho. Né? Não, aparece um milagre simples, né? Mas o suficiente, né, para criar uma devoção em torno de Nossa Senhora. Né? Uma devoção de Nossa Senhora já existe, mas simplesmente uma correspondência às graças recebidas por Nossa Senhora, é que, como eu disse, né, quanto mais cresce, mais Nossa Senhora retribui, né, com milagres, com favores, com graças, e ao mesmo tempo, quanto mais as graças, mais cresce a devoção. Né? Então, hoje Fátima representa esse pouco de devoção ainda que a gente tem, apesar dessa decadência tão grande da nossa sociedade, né? Essa âncora que a gente deve ter e na qual a gente deve se agarrar, né? E a sociedade mesmo deve se agarrar para não perder o rumo da nossa fé. Eu acho que é isso. Se tiver alguma pergunta, alguma contestação, discussão, senão a gente vai passar para o almoço. Vamos rezar para encerrar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.